Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para estar com vocês na mesma mesa de vocês, no mesmo espaço de vocês, se vocês nos permitirem, e nós agradecemos isso, para um bate-papo. Um bate-papo que a gente diz saudável. E bate-papo saudável a gente tem em mesa de bar, que é o lugar mais interessante que tem. E bar não precisa ser necessariamente um bar, pode ser uma mesa. E é o que nós estamos fazendo aqui. Quero apresentar primeiro para vocês os integrantes da nossa mesa, né? Meu nome é Mariângela Machado, sou diretora, sócia proprietária e diretora da Fox Trading, Desenvolvimento Urbano e Gestão, diretora do Secov, da Vice-Presidência de Administração Imobiliária e Condomínios, da Divisão de Associações e Bairros Planejados. Sou conselheira da DIT Brasil com muita honra, muito orgulho. Sou gestora da AELO, Associação das Empresas de Loteamento, que é uma entidade também nacional, né? Assim como a DIT. E estamos aqui para ajudá-los e vocês nos ajudarem quando trocarmos essas nossas experiências para falar um pouquinho de uma coisa que se chama empreendimentos de sucesso. Antes da gente falar desse tema, eu quero que se apresente aqui Eduardo e Murilo, por favor. Então, olá a todos, mais uma vez é um prazer imenso estar aí com vocês, né? Estar compartilhando a nossa experiência, a nossa vivência de muitos anos à frente aí de comunidades planejadas e loteamentos. E meu nome é Eduardo Eichenberger, sou sócio-diretor da Global Governance, uma empresa que se dedica exclusivamente à parte de implantação, comunicação e gestão, e apoio à gestão de loteamentos e bairros planejados, condomínios. E a gente hoje compartilha com vocês aí a nossa experiência, nossos sucessos e as nossas lutas, né, para contribuir com o projeto de vocês também. Perfeito. Bem, eu sou o Murilo Nascimento, eu sou diretor executivo da VIP Engenharia, uma empresa que tem mais de 35 anos no mercado, atua a nível nacional e ela é focada na engenharia consultiva e na regularização imobiliária. Então, tendo aí como um dos pilares a parte de inspeção predial, a execução bem feita, nessa linha que ela, há mais de 15 anos, tem um produto, tem uma solução específica para o mercado de loteamento. Além dessa função, eu sou membro do GEPARSOLO, que é o grupo de especialistas de parcelamento do solo do Secov, e sou docente da Unisecov. Também é uma entidade, uma organização voltada aí para a gente fazer um pouco do que a gente se dispôs a fazer nesse momento, né? Contribuir, dividir boas práticas, cases e receitas daquilo que dá certo, que funciona e também do que não funciona. Perfeito, perfeito. Então, vocês acabaram de ver que a gente tem aqui dois bons profissionais e eu diria dois bons professores, tá bom? Não só pela experiência, e a gente gosta muito de falar dos sucessos e dos fracassos. E isso é o mais humilde, e quando a gente tem a humildade de ouvir e a humildade de aprender, a gente certamente vai mais longe. E falando em ir mais longe, a gente entra por uma coisa muito interessante que se chama empreendimentos imobiliários. E focando em empreendimentos imobiliários, que nada mais é do que um produto advindo do parcelamento solo. Quer seja incorporação imobiliária, quer seja multipropriedades, quer seja hotéis, quer seja pensar em arquitetura, em design, em projetos, quer seja em concepção de loteamentos. Tudo isso a gente remete a desenvolvimento urbano. E quando a gente fala em desenvolvimento urbano, ninguém quer desenvolver de forma errada.
E a DIT muito contribui para que a gente reflita, a gente aprenda e a gente seja, antes de mais nada, bons alunos. Então, eu quero chamar a atenção desse tema no desenvolvimento urbano, que eu vou pegar uma fatia dele, e a fatia dele se chama loteamentos e bairros planejados. E pegando loteamentos e bairros planejados, daqui a pouco a gente vai se lembrar de um evento muito importante, a gente vai falar no fim dele, do Complan, que vai acontecer em outubro, em Atibaia, tá certo? E vai falar muito desse tema em todas as suas nuances. Mas agora, nós vamos nos focar brevemente, vale a pena você esperar um pouquinho, para ouvir desses professores aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo. E o Eduardo vai bater a bola para o Murilo. E o Murilo vai devolver para mim, mas o gol é de vocês, tá certo? Então a pergunta para o Eduardo é: Eduardo, o que é um empreendimento de sucesso? Essa pergunta é ótima e a gente precisa conceituar o que é sucesso, né? A meu ver, empreendimento de sucesso é o empreendimento admirado, né? Almejado, desejado, né? Admirado e querido por todos, por todas as faixas etárias, né? É um empreendimento que a criança quer estar, o adolescente, que é um grande desafio, né, de também se interessar, o adulto, né, ter prazer de estar lá, o idoso se sentir bem, né? Então, resumindo, é aquele local que todos querem estar. E sendo um local com essas características, né, com essa atratividade, consequentemente, ele se torna valioso, ele é valorizado, né? Ele é valorizado mais do que os outros, porque é lá que eles querem estar, né? E isso envolve aí uma multiplicidade de características, né? Então, resumidamente, é isso. O empreendimento ele tem que se tornar algo especial, algo único, algo desejado. E para isso acontecer, não cabe fazer só o básico. O básico, que muitas vezes é a preocupação de quem está gerindo um empreendimento, que seria a manutenção, a segurança, isso só torna aquele empreendimento algo normal, algo que não se difere dos demais. E torna aquele empreendimento como qualquer outro, qualquer um, né? Agora, o empreendimento especial é aquele que tem algo a mais, é aquele que tem um brilho a mais, uma luz a mais, né? E isso não acontece, não ocorre de forma espontânea. Isso é uma construção, né? É um processo, são tantas frentes vistas e desenvolvidas que resulta naquela excepcionalidade, né? E nesse sentido, até passo a palavra para o Murilo, para ele falar também dessa sua experiência sobre o empreendimento especial, o empreendimento de sucesso. Legal, legal, Eduardo. Até porque para chegar, né, nesse nível, ou a gente ter essa sensação de um empreendimento, precisa ter uma gestão, precisa ter uma rede funcionando, que também ela precisa ser diferente daquilo que a gente encontra numa normalidade no mercado, né? Então, são profissionais, são empresas especializadas, né? E todo um cuidado para poder avaliar se estão sendo seguidos os ritos de estatutos ou de convenções de condomínio, né? A gente já entra aí na parte de legalização, né? Então, sob que lei, que processo de aprovação de parcelamento do solo aquele empreendimento foi concebido, cuidados também com o regimento interno, mas, acima de tudo, com o dia a dia, com o bem-estar, né? Porque o que é conveniência, o que é experiência, o
que é valor para aquele grupo de moradores ou de proprietários? É isso que vai fazer com que o resultado seja uma sensação, um entendimento de que aquele empreendimento é um empreendimento de sucesso. Aí, para mim, tá a grife, né? Mas para que isso aconteça na operação, o processo de implantação, essa transição, ela teve que ser bem conduzida, né? Então, de um lado, você tem empreendedores que, ao produzir aquele empreendimento, deram continuidade a todo o cuidado com o processo de aprovação, com o processo de execução de obras, também para essa frente que vai fazer com que depois surjam as primeiras moradias, ou os primeiros galpões logísticos, ou os primeiros comércios, né? Quando a gente fala de um loteamento, a gente tem vários modelos, vários tipos de uso que a gente pode dar. Mas, inclusive, dentro desse processo de implantação, a gente não pode esquecer que esse é um momento posterior à concepção do empreendimento, né? Então, se eu estou produzindo, se eu começo a dar um olhar de produto para aquele empreendimento, eu preciso, já no processo de constituição, definir quais são aquelas características do empreendimento que eu não quero que mude, que eu preciso preservar, porque eu quero que aquele empreendimento se realize conforme o folder, conforme o book do empreendimento que a gente idealizou, né? Então, tudo aquilo que eu entendo que está nessa prateleira, que vai me fazer estar numa outra divisão, se comparado, né, com os produtos concorrentes, eu preciso fazer com que ele esteja vinculado àquele produto, os nossos instrumentos de compra, né? Da mesma forma, quando eu vou colocar dentro do meu estatuto social, se eu entender que determinados ajustes requerem a aprovação específica dos empreendedores, que naquele documento a gente chama de associados fundadores, né, Maria Ângela? Isso mesmo. Eu preciso deixar claro que vai requerer uma aprovação específica ou que há uma opção de veto, porque depois é muito triste a gente se deparar no nosso dia a dia com alguns empreendimentos que esse detalhe faz a diferença, né? Que quando a gente quer, de alguma forma, promover uma melhoria, ou quando a gente quer fazer com que ele acompanhe a evolução orgânica da sociedade, a gente tem um embate, né? E eu colocaria numa segunda prateleira aquilo que vai acontecer no dia a dia. Aí isso tem que estar no regimento interno. Porque eu também não posso engessar demais ao ponto de que aqueles proprietários que vão se formar, que vão construir uma identidade de fato naquele empreendimento, comecem a, no decorrer da operação do dia a dia, necessitar, por exemplo, de submeter para a Assembleia uma aprovação de um item que está no dia a dia. Então, vejam que uma coisa está interligada à outra e é um conjunto de todos esses processos bem pensados no início do nosso empreendimento, do nosso produto, que vão permitir a gente chegar num empreendimento de sucesso. Recentemente, eu gosto de dividir, eu tive um case onde, dentro de uma associação, a gente sofreu aí nos últimos meses com alguns eventos meteorológicos, então ventos muito fortes, chuvas, né? E num desses processos, uma edificação que estava em obra, parte dela acabou se debruçando para uma edificação ao lado, tá? Então, por ser um empreendimento comercial, no período da noite não tinha ninguém, menos trágico, né? Porque a gente não impactou na vida, mas sim nas edificações. E quando se começa um processo para solicitar que o proprietário, né, daquela edificação corrija e faça o ajuste que precisa ser feito por conta de um fenômeno de força maior, você esbarra porque você não tem o lastro no estatuto, no regimento que, se dado um determinado período, isso não for feito, a associação pode fazer e depois cobrar. Então você começa a perceber algumas fragilidades de coisas simples, mas que no dia a dia, quem estiver passando por aquele empreendimento vai olhar e vai se deparar com aquela situação. E será que a percepção dela vai ser: esse empreendimento é um empreendimento de sucesso? Ele permite
potencializar o VGV do empreendimento. Então, acho que todos esses cuidados aqui são cuidados que, no nosso processo, nesse meio de campo entre ter um empreendimento de sucesso e produzir e pensar, a gente precisa se esmerar no máximo de detalhe, até porque tem algumas coisas que demoram mais para chegar lá. Outras a gente não consegue voltar atrás. Você falou em cuidado, né? Eu acho que assim, tem o cuidado no momento do planejamento, né? A concepção, né? A redação dos documentos. E depois o cuidado na implantação, né? Não adianta fazer documentos maravilhosos, muito bem elaborados e abrangentes, sensatos, né? E depois você não implementar, ou implementar mal. Então, tudo requer a excelência, né? Quer dizer, a excelência na hora do planejamento e a excelência depois na implantação, na condução, né? Tudo isso, esse caminho que se percorre, sempre perseguindo a melhor forma de se realizar, é o que vai repercutir lá no final com uma coisa excepcional. Perfeito, perfeito. Não, eu queria complementar, Mari, é que esse processo eu dou o apelido de governança, né? Então eu falo que justamente esse planejar, esse cuidado na execução, essa atenção para a comunicação, Comunicação é né? fundamental. Você vê, 90% dos conflitos que a gente tem nas organizações, eles têm como causa raiz a comunicação, né? Falha, ou mal feito, mal conduzido, ou até mesmo a inexistência dela. Mas eu gosto muito de chamar atenção para esse processo de governança, porque pensa que, enquanto produto, os empreendedores tiveram todo o cuidado de olhar legislação, norma técnica, mercado, e colocaram dentro de um book de empreendimento o que seria a materialização daquele empreendimento. Com isso, almejando o famoso sucesso. Mas dentro desse processo que envolve a implantação, que envolve a operação dos empreendimentos, se eu não, de fato, faço com que aquela comunicação que foi bem feita, que foi bem estruturada, ela se materialize, ela aconteça, eu vou ter esse impacto e eu não vou chegar. Ou demoro muito tempo ou não chego. Então, cito 2 exemplos, né? Um, por exemplo, da roçada dos lotes, né? Então, tinha um tempo atrás que a prática era cada proprietário roça o seu lote. Nunca ia dar certo isso, né? Não ia dar certo, várias experiências nesse sentido, até que tomou a decisão. Não, vamos colocar dentro da taxa, a associação consegue até um ganho de economia, porque ela vai negociar com o prestador, roça e valoriza para todo mundo. É um item de sucesso. E por mais que alguns meses você tenha convivido com um cenário que não deu certo, você volta atrás. O impacto ele é baixo. Por outro lado, para esse diferencial, imagina que você definiu indicadores de construção como coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, altura máxima, recuo frontal, que para mim é um daqueles indicadores que a gente mais percebe quando está caminhando nos loteamentos, né, e vê aquela calçada ampla, com as faixas, residências bem recuadas. E as primeiras residências, por algum motivo, eu não tenho essa governança em pleno funcionamento, as primeiras residências, elas nascem sem o cumprimento dessas restrições construtivas. Como é que, tempos depois, eu vou chegar para os próximos proprietários que vão submeter, né, que vão iniciar a construção e fazer com que eles cumpram? Então, eu começo a entrar numa seara muito mais complexa e difícil de eu manter aquele padrão, aquele perfil do empreendimento. Então, são alguns dos cuidados que eu acho que quando a gente fala de governança, a gente vai ter desde o nascimento desse produto até acho que até sempre, né, Edu? Porque a gente vinha conversando também, o empreendimento não acaba quando a obra conclui, né? Pelo contrário. Aí que ele vai ser ativado, aí que vai ser colocado para funcionar, né? Uhum. Para poder atingir aquele modelo que foi vendido, né? Quando se vende, não se vende só características físicas do empreendimento,
Se vende um lifestyle, né? Um estilo de vida de qualidade, Experiência. De experiência. Na verdade, a qualidade do carro e despertar o meu desejo para adquirir um automóvel não é o desempenho dele no test drive. É o desempenho dele na minha vida, quando ele me dá menos manutenção ou nenhuma. Os carros que ficam na cabeça das pessoas são aqueles que lhe dão satisfação porque lhe dão menos dor de cabeça. E isso é a mesma coisa para o loteamento. Então, uma das coisas mais interessantes que a gente tem, Murilo deu uns exemplos muito bons aqui de pequenos detalhes que fazem a diferença de eu querer morar lá. Mas antes de falar alguma coisa, eu quero provocar uma coisa para você, Eduardo. Quando a gente falou em loteamento de sucesso, eu vou voltar um pouquinho e vou lembrar o seguinte, que quando eu vou no stand de vendas, eu tenho panfletos, folders, corretores bem treinados, maquetes, 3D, 4D, o que for. O que leva eu, compradora, a achar que ali vai ser bom para mim? Eu não tenho nada. Eu estou vendo só uma área. Eu não estou vendo nem muito bem o meu lote se não for numa maquete. Se alguém me levar até lá para ver, aquilo não muda nada para mim, porque eu não tenho nada como vizinhança, eu não sei se vai pegar na palavra comercial ou não. E pegar significa sucesso. E não dá certo, que a gente chama de micar, a gente vai dizer de insucesso. Mas naquele dia eu chego lá e o que me leva lá? Primeiro. E segundo, o que me leva a assinar e comprar alguma coisa que eu não sei se vai vingar o que está no folder. Qual é a receita para que eu ache que aquilo vai acontecer? Eu acho que o primeiro ponto é que o comprador, ele tem que ter a crença, a segurança de quem está por trás daquele empreendimento, a credibilidade dessa empresa, a competência dessa empresa, né, as características do produto aderentes ao que ele valoriza, né, e o sonho, né, aquela imagem de que realmente vai ser algo especial, algo, né, que vai trazer para ele a melhor experiência. Então você, na verdade, leva ele a acreditar num sonho. Exatamente. Se você vende um sonho, você é um vendedor de sonhos. Então eu vou pegar esse gancho seu e dizer o seguinte, o empreendimento de sucesso, vê se vocês concordam comigo, é quando o sonho e a realidade são exatamente a mesma coisa. Quando o sonho se realiza. Então o sonho e a realidade, eu não me sinto frustrado. E quando essa realidade me surpreende, aí é aquilo que você disse, que é a satisfação, o encantamento. Então, sonho e realidade levam uma coisa... Tem empresas que adoram essa palavra, que já virou moda e um grande trabalho nas empresas, que se chama compliance. Para quem entra no stand de vendas, ele só quer que cumpra-se aquilo que lhe dão para atraí-lo. Ele só quer isso. Se marca fosse importante, a Uber não era grande concorrente dos táxis. Se marca fosse importante, a Netflix não existia e a gente continuaria tendo as blockbusters, porque ela tinha muito mais marca. Se marca fosse importante, a gente não tinha esse celular e ainda estavam com as nossas máquinas fotográficas. Então,
Marca é importante, mas não é o fator que me leva a assinar um contrato. O que me leva a assinar um contrato, você falou muito bem, Eduardo, chama-se confiança. Eu substituiria a palavra compliance, tão complicada, e ela serve muito para a empresa, mas eu a substituiria para o produto como eu confio que vão me entregar o que está aqui. E aonde está o sucesso do produto? É entregar o que está no folder? Não. É surpreender. E a surpresa e a venda do produto, ela nasce do momento da assinatura do contrato. A comunidade que vai ser instalada lá vai precisar dessa confiança que o levou a assinar um contrato. E eu assinando um contrato, que eu vou receber o meu bem para construir ou para investir e revender daqui a 3 anos, daqui a 2, 3, 4 anos. E o que me leva a acreditar que eu vou receber aquilo que está no folder? E aí vai o sucesso do empreendimento. O Murilo falou muito bem uma palavra mágica, que se chama comunicação. A comunicação se dá no momento da assinatura do contrato, e o Eduardo falou outra palavra mágica, confiança, que me faz com que essa comunicação ela aconteça durante o processo antes da entrega da obra. E aonde que estão as falhas dos empreendimentos não bem-sucedidos? Para que nós sejamos republicanos aqui. Porque a palavra certa é mal-sucedido. Então, o que nos leva a não sermos mal-sucedidos? Comunicação e confiança. Ela não pode se dar na entrega das obras, chamando o comprador, ou através de uma associação, ou não, ou através de uma assembleia de convenção, ou através de uma assembleia associativa. Não é lá que eu faço o processo de comunicação. Lá eu apenas inspiro. Mas quando eu inspiro, eu só inspiro quem eu confio. Esse processo de confiança ele tem que ser trabalhado. Desde a hora que eu confiei que aquele folder vai ser entregue, tem que ter um trabalho que tem que ser feito. Sustentável. Que antes de eu receber esse produto para construir ou para revender, eu estou falando do comprador e estou falando do investidor. Qualquer que seja o meu propósito com ele, eu vou até pensar se eu vou revender por um metro quadrado superior ao que eu paguei, porque eu vou dar valor, porque eu entendi que a empresa é séria, e ela não é séria pela sua marca. Ela é séria pelo processo de comunicação e estabelecimento de uma coisa que se chama, muito pelos jovens, de link. E que eles usam a beça chamando de relacionamento. E não o sabem fazer. Jovem não faz relacionamento. Tanto é que ele bloqueia, ele cancela. Quem cancela e bloqueia não sabe trabalhar com relacionamento. Porque relacionamento só se sabe trabalhar na hora da dor, não na hora do chope. Então, pessoas que reclamam, pessoas que exigem coisas que contratualmente não deveriam. Isso é se relacionar. É fazer aqueles momentos que parecem que vão ser confrontos, serem momentos de conflito, mas não de confrontos. Isso é uma das coisas que a Global Governance sabe fazer muito bem com a sua tutoria urbana, que a VIP faz muito bem em deixar o produto 100% confiável. E é por isso que eles estão nessa mesa aqui, não é à toa. Né? Nós não pegamos ninguém que surgiu para estar aqui. É quem trabalha com esse espírito de confiança, cujas empresas têm confiança. Né? E que tem que trazer para essa mesa senhores loteadores, senhores investidores, senhores incorporadores, senhores construtores. A confiança
não se faz na entrega da infraestrutura. É também na entrega da infraestrutura. A confiança não se faz na decoração dos espaços. É também na decoração dos espaços. A confiança não se faz na qualidade da entrega. A confiança se faz na edificação da emoção. É na edificação da emoção que a gente vai dar a estrada que se chama comunicação e confiança. É isso que os dois falaram. Então, assim, o que nós estamos fazendo com esse cara aí? Esse comprador aí, Eduardo, que foi no stand de vendas, eu vou entregar daqui a 3 anos. Como eu sei se eu fiz um bom ou mau negócio? Fala aí. Então, eu diria que é a sustentação do encantamento. Foi feito um esforço muito grande para encantar aquele prospect a ponto de ele tomar a decisão pela compra. É um passo relevante, importante, essa decisão. E esse encantamento, essa confiança conquistada, ela precisa ser honrada a dali para frente, constantemente. Você tem que sustentar aquele encantamento, você tem que reafirmar que tudo aquilo que foi dito é o que será, é o que está acontecendo, é o que está se realizando. Hoje é mais um bate-papo rápido. Isso. Todos esses assuntos vão ser mais estressados e mais debatidos no nosso Complan. Perfeito, outubro. E que nós esperamos a todos. É sempre um prazer imenso encontrá-los pessoalmente, né? É isso aí. E trocar e repartir as experiências que enriquecem a todos. E vamos nos abrir para mostrar uma coisa. Empreendimentos de sucesso, obviamente, encantam. Encantam, para encantar, eu não tenho que imaginar se eu vou confiar. A confiança é intrínseca. O loteador não tem que se defender. O loteador tem que compartilhar essas emoções. O que eu errei? O que eu posso fazer para acertar? O outro lado, o que você está pedindo é justo? E aí se chega junto num processo antes da entrega do empreendimento. Na entrega do empreendimento, a gente diz que a gente dá o nozinho no elo que já foi estabelecido. Ele foi estabelecido, ele não começa na entrega do produto. Ele começa na confiança que eu tive de comprar folders, de eu comprar propaganda, de eu comprar, eu acreditei em você, vendedor. Eu tenho que ter um crédito. Eu acredito. E você faça jus a esse crédito, entregando mais do que lá está. Mas para isso, não espere 3 anos. Não espere 3 anos. Vá ajustando as arestas, vai andando junto, vai compreendendo os pedidos, vai direcionando em eventos, em acertos de mão. Quando chegar da entrega, quem vai fazer essa entrega é a vendedora, com ou sem associação. E quando tiver a entrega, o comprador será seu aliado. Isso não é o fim do caminho. É um resto de toco, é um caminho. Vai começar o próximo, como disse o Eduardo, como disse o Murilo, vai para frente aqui e uma nova relação vai se formar. Mas aí uma relação híbrida, não uma relação de vendedor-comprador, mas uma relação associativa. Em empreendimento aberto, empreendimento fechado, em bairro planejado, em conjuntos de condomínios que têm áreas comuns, através de uma associação, e numa entidade civil que não vai existir para reivindicar, mas vai existir para prosperar. Aguardem, a gente espera estar junto com vocês no Complan, para a gente esticar esse assunto, der mais dicas do que o Murilo deu aqui,
mais dicas do que o Eduardo deu aqui. Talento tem na mesa. E vocês também têm, vamos compartilhar conosco. Essa é a nossa mensagem. Esperamos vocês outubro agora. Reservem lá, Hotel Bourbon em Atibaia. Esperamos vocês, interior de São Paulo. Esperamos vocês, entre no site da DIT, se preparem, já vai fazendo inscrição. É muito interessante. Complan de comunidades planejadas. E comunidades planejadas de sucesso. Um abraço a todos, até o Complan.